Te agradecemos, Pai. Te louvamos. Te louvamos. Como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é maravilhoso, Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Você pode se assentar, querido. Aleluia. Vou me segurar um pouco aqui. A banda pode descer, obrigado. Nicolas, você fica comigo? Eu quero me segurar um pouco aqui, queridos. Eu quero mesmo me segurar um pouco aqui. Sabe, eu não sei como que foi a sua semana, não sei como que foi o seu mês. Esse mês para mim foi muita pressão vindo de todos os lados. E graças a Deus, irmãos, que nós temos pastores, nós temos amigos, nós temos a palavra e nós sabemos aonde nós estamos posicionados no Senhor. Porque diante da pressão, você tem que saber onde é o seu lugar. E aí a pressão passa por você. E eu falei, nossa Senhor, que pressão é essa? Bem na semana do culto. Que doideira é essa? E sabe, irmãos, ontem eu estava orando e foi engraçado que eu disse para o diabo: você sempre levanta alguma coisa, mas nunca consegue me parar, e não vai ser dessa vez. E nessa hora, irmãos, que eu falei isso, o Espírito Santo trouxe uma palavra que foi falada, inspirada pelo pastor Eliezer. Que todo tempo de pressão, irmãos, antecede um tempo de glória. Ele sabia que esse culto seria extraordinário. Ele sabia que nesse culto você estaria aqui. E eu digo para você, irmãos, que você não vai sair da mesma forma que você entrou. Nós recebemos uma palavra maravilhosa do Denis agora. E que palavra, irmãos. Até estava brincando com ele, que responsa, né? Ele colocou as colunas, desceu a laje e agora falou, agora põe aí janela, porta. Mas sabe, irmãos, eu considero a unção que está na vida dele e ele considera a unção que está sobre a minha vida. E você faz o mesmo. Eu considero a unção de você que está sentado aí. Você considera a unção de mim que estou ministrando para você. Se você ficar ligado, irmãos, e não perder nada do que vai ser falado aqui, você vai receber da unção sentado mesmo. E quando eu falar assim, arrasta as cadeiras, você já vai estar rodando no manto. Porque precisa de uma ousadia também nossa, né, pastor Edson? Precisa de uma ousadia nossa, né? E aí o Espírito pega junto. Ele já quer fazer 1000 coisas, milhares de coisas. É como o Denis disse. Há uma forma de Deus ministrar as pessoas através dele, como a unção que opera na vida dele, mas há uma forma diferente de operar através da minha vida. E eu digo para você, irmão, que eu sou do reteté de Jesus também. Eu sou canela de fogo. Eu sou do manto também. E eu estou desejoso, irmãos, de fazer aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração enquanto eu estava orando. E eu sei que, irmãos, esse culto vai ser o culto para fechar um ano de um jeito doido mesmo. E quem está pronto para isso? Sabe por quê? Como o pastor Denis disse, irmãos, você não foi chamado para viver uma vida comum. Você foi chamado para viver uma vida diferente, sobrenatural e tocar a vida das pessoas. Aleluia! E sabe, irmãos, se vem pressão, vem glória. Se vem pressão, vem aumento. Se vem pressão, vem crescimento. Se vem pressão, irmãos, vem coisas novas por aí. Mas você precisa saber aonde você está posicionado. Você precisa saber quem você é no seu espírito, no espírito humano. Porque você, irmãos, é um homem e uma mulher espiritual. Essa carne, irmão, essa casa que está aí, é só o lugar da habitação do seu espírito humano. Olha para você mesmo aí. Pode olhar e dizer assim, nossa, você até que é bonito, minha casa. Você é bonito, bonita. Mas, irmãos, é só uma casa. O seu eu real é mais bonito do que isso. O seu eu real é mais importante, ele deve ser alimentado, assim como o corpo também. Mas o seu eu real é mais importante. E eu vou dizer para você, irmãos, a maior fraqueza do ser humano é não entender quem eles são no espírito.
A maior debilidade do ser humano é não entender que eles são no Espírito. Porque eu duvido, querido, que se você souber quem você é, nada te para. Se você souber quem você é, nada te para. Circunstâncias não te para, pressão não te para, coisas dessa vida não te para, irmão. Sabe por quê? Porque o que acontece exteriormente, irmãos, só bate no seu corpo, não bate no seu espírito. Mas o que você tem no seu espírito bate aqui fora, irmão, e põe para correr aquilo que está te paralisando. E sabe, irmãos, pensando no que eu queria falar hoje, eu estava orando na semana, orando, e eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale, né? No último culto Blast, eu sou homem do fogo, eu quero pregar sobre avivamento, eu quero pregar sobre oração em línguas, eu quero pregar sobre o Espírito Santo desce, fogo desce, as pessoas rodam, caem. Mas eu falei para o Espírito Santo que eu gostaria de ensinar aquilo que ele estava me comunicando no quarto. E sabe, irmãos, orando na semana, eu falei: Senhor, me diz aí o que eu devo falar para essa garotada, para o pessoal mais velho não, porque todo mundo que daqui é jovem, né, queridos? Até com 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, 900 anos, irmãos. É muito tempo, né? Lá atrás, irmãos, eles tinham 900 anos e eram jovens. Você com 50, 60, 70 anos, você é jovem. A palavra te renova diariamente. E então, falando para o Espírito Santo: Senhor, o que eu falo? É engraçado, irmãos, que eu vou usar o Felipe e a Sofia, que na hora que eu falei para o Espírito Santo, o que eu prego para eles, o que eu ministro para eles, na hora eu lembrei da Sofia e do Felipe. E depois, Felipe, cadê o Felipe? Depois você me leva na sua casa para tomar um café, né? Que eu estou fazendo você participação da minha pregação. Aleluia. Então eu estava falando: Senhor, o que eu falo lá no culto, último culto Blast? Aí ele falou: evita. E eu achei engraçado, irmãos, porque essa é uma palavra que nós ficamos escutando muitas vezes aqui. O Felipe fala para muitas pessoas. Quando a gente faz alguma coisa que não tem muito nada a ver, ele fala: evita. Quando a gente ultrapassa o limite da brincadeira ou faz alguma coisa, ele fala: evita. Aí eu falei: Senhor, mas por que o Senhor quer que eu fale sobre evita? E aí ele me deu 3 versículos, irmãos. Foi nítido, rápido, ele me disse 3 versículos. E ele disse sobre, aqui ó, Efésios 4:30, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Eu vou ler o primeiro, Efésios 4:30, que foi o primeiro versículo que o Senhor me deu a respeito do evita. Efésios 4:30 diz assim: não entristeçam o Espírito de Deus. E eu falei: muito bom, Senhor. Eu sei que eu já estou ensinando os jovens sobre isso, sobre ter uma vida de consagração, uma vida dedicada a Deus. E sabe, irmãos, você não pode tratar com desdém aquele que habita dentro de você. Você não pode tratar com indiferença aquele que habita dentro de você. E sabe, irmãos, nesses últimos dias nós temos percebido, como o pastor Denis falou, que muitas pessoas ouvem muitas palavras, mas acabam não praticando aquilo que está sendo ouvido. E nessa hora, irmãos, você acaba fazendo o que não devia fazer e entristece o Espírito Santo. E sabe o que eu digo para você? Evita. Sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo ele não é só um fogo. O Espírito Santo ele não é um vento somente. O Espírito Santo ele tem várias manifestações da sua pessoa, mas ele é uma pessoa real. Tão real quanto a pessoa que está do seu lado. Tão palpável, irmãos. Porque nós conseguimos perceber. Quando a unção vem sobre o nosso corpo e nós sentimos o nosso corpo vibrar, quando eu sinto a minha mão formigar, quando eu sinto a minha mão congelada, quando eu sinto o meu corpo pegar fogo, irmãos, é a presença do Espírito Santo tangível na minha vida e na sua vida. Ele não é só uma força, ele não é só um vento, ele não é só um fogo, ele é uma pessoa real. Então o que a gente faz? Evita, irmão, entristecer o Espírito Santo nesses dias ou na vida cristã. Você deve deixar de entristecer o Espírito Santo na caminhada cristã. Porque ele é a única pessoa, irmãos, que ele vai estar lá o tempo todo. O tempo todo que você precisar, ele é a pessoa que vai estar lá. De madrugada, de dia, a qualquer hora, a qualquer minuto, ele vai ser a pessoa que estará pronta para te responder em qualquer momento que você o chamar. O outro versículo, irmãos, na verdade uma resposta para esse versículo de Efésios 4:30, é Tiago capítulo 4, versículo 5. Uma resposta a esse verso de Efésios 4:30. É Tiago capítulo 4, versículo 5.
Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz que é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Você tem que ler esse texto, irmãos, e perceber a importância do Espírito Santo na sua vida. Quando nós estamos fora daquilo que Deus disse para nós vivermos, nós, além de entristecer o Espírito Santo, ainda estamos fazendo com que nossa vida seja dividida com um monte de coisa e não seja totalmente dada a Ele. E aí é por isso que a Bíblia está dizendo: vocês não sabem que Ele arde em ciúmes, ou Ele tem muitos ciúmes de você? A Bíblia está dizendo, irmãos, que Ele não quer você dividido para Ele, Ele quer você por inteiro. E como é difícil, irmão, numa geração que quer tudo muito rápido, ter um tempo com Deus. Tudo é muito instantâneo. Se as pessoas querem fluir na unção, elas querem fluir na unção agora. Se as pessoas querem ser um mestre, elas querem ser um mestre agora. Se as pessoas querem andar no poder, elas querem andar no poder agora. Sabe, irmãos, há um processo, e esse processo você não pode fugir. Porque Deus trabalha com processos. O segundo versículo, irmãos, é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. A respeito do Evita, ele diz: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. E nós estamos num tempo, irmãos, onde as pessoas, elas vivem do jeito que elas querem, tendo alguém maravilhoso e poderoso dentro delas. E sabe o que acontece, irmãos, quando nós acabamos vivendo de qualquer maneira, do jeito que a gente pensa que tem que viver? Nós estamos negando a presença daquele que está dentro de nós. Nós estamos desprezando a presença daquele que está dentro de nós. Nós estamos anulando a manifestação daquele que está dentro de nós. Porque a Bíblia diz, irmãos, não apaguem o Espírito. E quando nós não andamos naquilo que Deus tem para nós, e quando nós vivemos do jeito que nós queremos, nós apagamos a manifestação do Espírito através das nossas vidas. E uma vez eu disse aqui, queridos, e é muito verdade: você só vai tocar a sua família, você só vai tocar pessoas lá fora, você só vai tocar pessoas no âmbito que você estiver, se você estiver inflamado, totalmente doido, maluco, cheio, doido do Espírito. Porque vazio, irmão, você não toca ninguém, você não toca nem a sua própria vida. Vazio, irmãos, a gente não influencia ninguém. Vazio, a gente não vai a lugar nenhum. E por que eu falo tanto sobre consagração? Porque eu tenho um pastor que fala sobre consagração. E essa mensagem, irmãos, mudou a minha vida. Ela mudou a minha estratégia de buscar a Deus. Ela mudou a minha estrutura de buscar a Deus. E eu vou dizer para você, dizer para mim, ou dizer para os seus líderes, dizer para os seus amigos que você não tem oportunidades, ou não tem caminhos para buscar a Deus é mentira. Porque caminho tem, palavra tem, livros tem, áudios tem tudo, irmãos, para que a gente viva uma vida fervorosa. Tudo está disponível, mas é como o pastor Denis falou, irmãos, o que você faz com aquilo que você está ouvindo? Eu gosto de algo, pastor Denis, que o nosso pastor disse aqui uma vez num culto, não nesse prédio, no outro, mas a palavra que está sendo ministrada no púlpito da sua igreja, você não pode deixar com que essa palavra, ela passe pela sua cabeça, abençoe a vida de quem está lá fora, mas não mova a sua vida, não mexa com a sua vida. Tem que ter feito em você primeiro. Tem que ter feito em você primeiro, em mim primeiro. E aí, irmãos, nós vamos ser uma influência como as pessoas. Porque olha, as pessoas ficam orando assim: ah, Senhor, mas eu quero ser como a igreja primitiva, porque eu quero andar no poder, né? Mas sabe, irmãos, houve um preço para andar do jeito que eles andaram. E houve uma consideração pelo Espírito Santo, porque eles não faziam nada sem perguntar, ou esperar que o Espírito Santo fosse a primeira pessoa a direcionar eles. Porque tem um verso na Bíblia, irmãos, em Atos, que fala que eles estavam prontos para ir a alguma cidade, e ele disse: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo que nós fôssemos para lá. Sabe, irmãos, isso é dar importância para aquele que é real. E é coisa simples, como o pastor Denis disse. Esses dias, irmãos, eu estava dirigindo no centro de São Paulo. E quantos sabem que é difícil estacionar no centro de São Paulo? E eu dirijo uma van Ducato, irmãos. É grande, o negócio é grande. É igual o poder de Deus, é grande o negócio.
E eu estava falando para ele que aqui, irmãos, eu fui para o centro de São Paulo sem ajudante. Eu saí da empresa e eu disse, Espírito Santo, estou indo para o centro. O Senhor pode me arrumar vaga lá. Quando eu chegar lá, vai ter uma vaga para van. Irmãos, foi engraçado que na primeira entrega que eu cheguei, quando eu encostei no cliente, uma vaga para van. Eu falei, isso, meu Deus do céu. Vou para a segunda entrega. Irmão, quando eu fui para a segunda entrega, ali na São Bento, e na São Bento é ruim de parar, havia uma vaga para mim lá. Aí, irmãos, eu fui para a terceira entrega, irmão, havia outra vaga para mim lá. E aí algumas pessoas podem ser muito religiosas e dizer, para, que coisa boba. Irmãos, você deixa as coisas bobas passar, você começa a pensar que isso são coisas bobas, e aí ele não começa a te guiar nas coisas grandes, porque você excluiu as pequenas, menosprezou as pequenas. Então dê valor aos pequenos começos, aos pequenos direcionamentos, irmãos. Daqui a pouco Ele vai estar te guiando para fazer coisas extraordinárias. Assim como o Felipe, irmãos, que estava pregando no lugar, e ele disse, Felipe, há uma carruagem andando, tem alguém lendo lá sobre Isaías. Felipe, é agora, pá, some, tá. E daqui a pouco está Felipe, irmãos, ele estava pregando no lugar, e daqui a pouco corre, o Espírito Santo diz para ele, corre atrás daquela carroça, e ele está lá correndo, irmãos, e aí lá aquele homem etíope está lendo Isaías, e ele não está entendendo o que está sendo falado, e o homem pergunta, o Felipe pergunta para ele, você está entendendo o que está sendo falado aí? Ele disse, não, se você pode me explicar? E sabe, irmãos, primeiro você é direcionado em coisas pequenas, depois você vai ser trasladado. Parece muito, né? Mas eu já ouvi de ministros, irmãos, brasileiros, homens que nós conhecemos, que estavam em um lugar e precisava ir para outro lugar, irmãos, em um certo horário. Estava em uma igreja e precisava ir para outra igreja. E sabe, irmãos, ele no meio do caminho começou a orar, e de repente a pessoa entrou numa neblina e saiu na porta da igreja que ela está. Pode acontecer isso? Pode, irmão, porque a Bíblia diz que pode. O problema, irmãos, que se a gente pegar a Bíblia, a palavra de Deus, com a nossa mente natural e entender somente com a mente natural, você fica paralisado. Mas se a Bíblia, irmão, diz que Pedro passava pelas ruas, e antes de Pedro passar pelas ruas, as pessoas levavam os doentes, para que ao menos a sombra de Pedro pudesse tocar eles. Irmão, se a Bíblia está dizendo isso, eu estou pronto para a sombra curar. Eu estou pronto para a sombra curar. Porque, irmãos, você tem que ser ousado. Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Cadê as mãos que vão curar gerações? Cadê as mãos que vão arrancar jovens do inferno? Cadê as mãos, irmãos? Por que eu gosto do assunto consagração? Por que eu gosto de falar sobre oração em línguas? Eu gosto, irmãos, de incentivar e motivar os jovens no grupo. Por que eu gosto, irmãos? Porque essa é a minha vida, eu respiro isso. Eu respiro isso, irmãos. Para você ter noção, eu acordo pensando nisso. Eu trabalho pensando nisso. Eu dirijo pensando nisso. Eu vou dormir pensando nisso, irmãos. E quando eu faço isso, irmãos, é para tocar a vida de outras pessoas. Não é só para mexer comigo, não é só para me transformar, é para transformar a vida de pessoas. Na minha força eu não alcanço ninguém, do meu jeito eu não alcanço ninguém, mas sabe, irmãos, guiado pelo Espírito e cheio do Espírito, eu toco o coração das pessoas. Mas é o Espírito Santo que tem essa capacidade, é o Espírito Santo que sabe o caminho, é o Espírito Santo que conhece, irmãos, é Ele quem vai, irmãos, falar para a pessoa, é o tempo, é a hora, é o momento, é o Espírito Santo, irmãos, que coloca essa certeza dentro da pessoa, é o tempo de você me aceitar, é o tempo de você andar comigo, é Ele, irmãos, nós não convencemos ninguém, mas sabe, mesmo você falando, irmãos, e não convencendo, mas sua vida fala. A sua vida fala. E fala, irmão, sabe por quê? Uma coisa que eu sempre ministro aqui pro pessoal. Se você não valoriza seu testemunho, ninguém vai valorizar. Um dia você está fervoroso, outro dia você está geladão.
Um dia você está constante, outro dia você está inconstante. Sabe que as pessoas ficam te observando? Sabe que as pessoas ficam te observando? Nossa, aquele crente lá é uma montanha-russa. Um dia está cheio do Espírito, outro dia está vazio do Espírito. As pessoas estão nos observando o tempo todo. E sabe, irmãos, eu sempre desejei que as pessoas me chamassem de homem de Deus. Eu sempre desejei que as pessoas me chamassem de homem do fogo, do manto, do terra. Eu orava, Senhor, elas vão me chamar de homem de Deus, de homem do manto, de homem do fogo, da glória. Mas, irmãos, é como o pastor disse, a minha parte em fazer isso acontecer. A sua parte em fazer algo acontecer. E sabe, toda pessoa que está sentada aqui, irmãos, tem milhões de pessoas atrás de vocês que vão ser tocados pela unção que está na sua vida. Não pela unção que está na minha vida, pela unção que está na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Ele nos chamou, Ele nos comissionou para sermos ministros de uma nova aliança, levar a palavra de salvação. E eu vou dizer, irmãos, tá bom, as pessoas não estão acreditando no que a gente está falando, porque a gente vê muito mau testemunho, muita gente vivendo de qualquer jeito. Tá bom, é isso que está sendo falado, mas, irmãos, eu vou viver tão reto e tão íntegro, que as pessoas vão ver e vão dizer, esse é diferente. Eu quero ser como Ele é, eu quero falar como Ele fala, eu quero viver como Ele vive, eu quero me consagrar como Ele se consagra. Porque não tem como, querido, você ficar perto de alguém afogueado e você não ficar afogueado também. Não tem como você ficar perto de alguém que ora em línguas o tempo todo e fala sobre oração em línguas e você não quiser isso também. Mas, irmãos, é engraçado porque as pessoas, às vezes elas esperam que o Espírito Santo guie elas de uma forma fantástica. Como você falou, sobre associações. E aí espera um anjo aparecer para dizer, não ande com tal pessoa, não frequente tal lugar. E sabe, irmão, não vai acontecer isso. Você tem que ser inteligente, não precisa ser espiritual para saber que tem lugar que não é para você. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz... Não. Resposta do 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 está em 2 Pedro capítulo 2, versículo 19. Diz assim, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Estão pior que o estado do que o princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem tido conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido, e assim confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio, o cão volta ao seu vômito, a porca lavada volta à sua lama. O que esse texto está falando, querido? É a gente desfrutar de uma unção, a gente desfrutar de palavras maravilhosas, a gente desfrutar de ambientes poderosos, aonde você tem tudo para ser transformado na sua vida, e de repente, irmãos, por causa de associações, ou por causa de escolhas minhas e suas, nós acabamos indo para um lugar que não devia estar. Aí sabe o que acontece, irmãos? Deixa a palavra de lado, deixa a verdade de lado, deixa o que é santo de lado, e sabe, irmãos, o cachorro volta para o seu próprio vômito. Porque foi lá que você estava, irmãos. Era na lama que você estava, era no vômito que você estava, mas você foi tirado de lá. Mas quando você deixa de praticar, deixa de viver aquilo que você tem para viver, irmãos, é isso que você está fazendo, ou que eu possa estar fazendo. Nós estamos voltando para a lama, nós estamos voltando, irmãos, para o vômito onde Ele nos tirou. Porque é degradável, irmãos, é degradável você ver que tem pessoas, irmãos, que elas têm tantas experiências com Deus, tem tantas coisas que elas viveram com Deus, mas elas jogam tudo no lixo, irmãos, para às vezes viver uma coisa momentânea aí no mundo. Porque um amigo, irmãos, ele foi persistente em dizer, vamos para a balada hoje, vamos para o barzinho hoje, não, vamos fazer isso hoje. Irmão, quem é você? Você é um influenciador ou um influenciado? Quem é que tem mais poder, irmãos? É você, porque o Todo-Poderoso habita dentro de você. Então o poder de escolha maior é seu. O poder de decisão é seu. Porque, irmãos, vamos dizer aqui, vamos ser realistas. Lá fora, irmãos, no mundo, eles não têm o Espírito da verdade, mas você tem.
E como é que as pessoas estão sendo enganadas, irmãos? Com o espírito da verdade dentro delas. As pessoas são levadas, irmãos, por causa das suas próprias cobiças, dos seus próprios desejos. Desejos quais, irmãos, nós devemos matar na carne, devemos matar na unha, na raiz. Porque a Bíblia diz, irmãos, que essas coisas não nos dominam. E a Bíblia está dizendo nesse texto que o homem é escravo daquilo que o domina. E tem tanta gente, irmãos, que é dominada por coisinhas. Tem tanta gente que é dominada por coisas grandes também e por coisas médias. Mas sabe, irmãos, eu decidi quando eu aceitei Jesus que eu não viveria do mesmo jeito. Eu seria dele, eu viveria para ele, e não só isso, eu ia tocar a vida de pessoas. E sabe, irmãos, eu recebi muitas palavras ao decorrer desses 10 anos. Muitas pessoas impuseram as mãos sobre mim e disseram que eu ia para muitos lugares e curaria enfermos e pessoas levantariam, avivaria pessoas, levantaria pessoas. Sabe, irmãos, ainda não se cumpriu tudo que tem que se cumprir. Mas eu vou fazer o possível e o impossível para mim estar no lugar certo, posicionado do jeito certo para viver o que eu tenho que viver. Sabe, há palavras, irmãos, que foram liberadas para você e para mim, que só vai funcionar, se realizar, se eu e você fizer alguma coisa. Palavra tem poder para se cumprir, palavra tem poder para fazer, palavra tem poder, irmãos, mas a atitude é sua, a atitude é minha. Então eu gosto, porque o Denis, ele chegou, irmãos, ele colocou, como eu estava falando para ele ali atrás, colocou a coluna e já veio com o carrinho cheio de massa e colocou a laje. E agora, irmãos, eu estou vindo com a janela, com a porta, eu estou montando uma casa para você. Mas daqui a pouco, irmão, nós vamos invadir essa casa com a nuvem de glória. Primeiro tem que ter mesmo o fundamento, a base, o ensino. Porque imagina, irmãos, as pessoas só recebendo unção e não recebendo ensino. Ia ficar tudo maluca, doida. Ia escutar qualquer coisa e já estava lá. Ai, eita, é de Deus. É de Deus isso aí, hein? É de Deus. Então você aprende a base, a estrutura, mas também aprende sobre o poder de Deus, sobre a unção fluindo sobre, dentro. Eu já fui de uma igreja reteté, irmãos, é assim mesmo, né, que faz. Mas eu amo, porque nós nascemos disso, né? Nós nascemos disso. É engraçado, né? Eu não vou falar do Tiranossauro Rex, porque vocês já ouviram isso. Todo mundo já sabe. Meu Deus do céu. Vou contar bem rapidinho, vou abrir um aspas aqui. Uma vez eu estava num culto, pastor Denis, e eu estava me consagrando, me dedicando à oração, orando 10 horas, 15 horas, e um dia o pastor Edson falou, você vai pregar no domingo. Eu falei, ok. E aí eu estava lá no culto, pronto para subir. Só que, olha que engraçado, como a gente não anda por sentimentos. Eu não falei isso. Mas nesse culto, irmãos, trocou os 3 louvores, eu estava parecendo uma seca do deserto. Veio a hora da oferta, irmãos, eu ainda estava parecendo uma pedra. Eu falei, Senhor, não está acontecendo nada, estou sentindo nada, nenhum arrepio, nada. E sabe quando o pastor Edson estava lá fazendo a oferta e ele falou, agora pode vir, Ricardo. Irmãos, eu estava assim na cadeira, ó. Não foi, pastor? E aí ele falou, pega ele que ele não consegue andar. Aí, olha aí. Aí eu estava andando assim, ó. Aí eu falei, meu Deus, vou morrer. Porque a sensação é que você vai morrer. É por isso que Deus não quis se mostrar para Moisés do jeito que Moisés queria. Porque o corpo humano não aguenta, irmãos. E sabe, naquele dia eu estava desse jeito, impondo as mãos sobre a galera assim, ó. Aí a gente é muito amado aqui. Chegaram em mim e falaram assim, Tiranossauro Rex da unção. Aí eu falei, fica zoando, você vai ver. Irmãos, não deu um mês. Teve um culto do manto, nuvem de glória na igreja. A pessoa que me zoou, ela disse, cadê o Ricardo? Cadê o Ricardo? Aí eu olhei, ela estava assim, ó. Aí eu, irmão, então vai a dica, não fica zoando quem está no manto não. Porque daqui a pouco tem uns que giram igual um avião, aí você vai estar girando igual um avião. Tem gente que joga o cabelo para frente, tá andando assim, você vai ficar do mesmo jeito. Tinha uma mulher na igreja que a gente congregava, que ela ficava assim, ó, papaizinho, 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 papaizinho.
Aí eu falei, meu Deus, não quero nem olhar para isso aí. Porque vai que a unção vem, não vai ficar papaizinho, papaizinho. Vão achar que é PPO. Porque tudo o povo acha que é demônio, né? Aí a irmã tá lá, papaizinho, papaizinho, fala PPO, Pepelux. Ah. Tá amarrado 3 vezes, como dizia um amigo meu. Irmãos, essa é a vida cristã. Ah, toalhinha? Eita glória. Mas sabe, irmãos, esse dia foi maravilhoso, porque o culto foi extraordinário. Mas depende de mim e de você fazer algo para que isso aconteça. Porque nós temos um propósito, temos uma chamada, Deus tem uma visão para nós, Deus já enxergou o nosso futuro, mas você sabia que Ele pode saber tudo isso e ter preparado tudo isso, e você nunca viveu o plano de Deus? Você sabia que tem pessoas aí fora, irmãos, que elas podem morrer e nunca viver o plano de Deus que Deus tem para a vida delas? Mas elas vão viver, sabe por quê? Porque você vai ser a ponte, o canal que vai fazer as pessoas entender que é legal ser crente, irmão. É bom, é gostoso, não é uma vida chata não, porque o pessoal pensa que ser crente que é assim, né? Vai para a igreja de domingo, aleluia, volta para a igreja, parece um ET, sabe, irmão? Nós somos mesmo forasteiros nessa terra, mas nós não somos o que a Globo mostra, não somos crente da Globo. Você está muito no nível mais acima. Você é crente do Espírito. Criado no reino do Espírito, irmãos. Criado no reino do Espírito. Aleluia. O terceiro versículo do Evita. 1 Coríntios capítulo 15, 33 diz: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. E sabe, irmãos, a gente tem que ser inteligente. Você sabe quando você não tem que andar com certa pessoa. Você sabe que você não tem que estar em certos lugares com certas pessoas. É como eu sempre falo para os jovens, que se você não tem o poder de influenciar, logo você é influenciado. Então, se você não tem esse poder de influenciar ainda, se encha bastante, até que você seja um influenciador. Porque, irmãos, entenda algo, não precisa de muita força nossa. Quando você está cheio do Espírito Santo, é Ele quem faz as coisas acontecer. Flui de você. Por que flui, irmãos? Porque, olha, uma vez eu li na Bíblia que Jesus estava andando e a mulher do fluxo de sangue dizia para si mesma: eu vou tocar nas vestes dele e eu vou ser curada. A Bíblia diz, irmãos, que poder saía dele enquanto ele andava. E sabe, se a Bíblia está dizendo que poder saía de Jesus quando ele andava, e ele orientou a nós, disse para nós com toda certeza que obras maiores nós faríamos, irmãos, eu peguei a Bíblia escrita, eu coloquei para dentro de mim e eu comecei a praticar. Aí sabe o que aconteceu? Depois que eu li aquilo, irmãos, eu falei: agora vai ser assim, precisa de ousadia minha? Então a Bíblia diz que poder saía de Jesus e ele falou que obras maiores eu faria. Sabe, irmãos, eu estava doido, eu sou doido. Então eu disse: vai começar agora, Senhor. Eu comecei a ir perto das pessoas e fazia assim, ó. Eu chegava perto do pessoal e ficava assim, ó. Vai receber, poder. Será? E eu acho que o pessoal da mensagem: Ricardo é doido. E eu estava aqui, ó. Eu passava perto das pessoas, irmãos, e eu ficava: não, se acontecia com Jesus, Jesus falou que obras maiores eu faria. Sabe, irmãos, eu comecei a fazer isso com a consciência e considerar, porque a gente aprende no Rema, né? A gente aprende na Verbo da Vida, que a unção que você considera é a unção que você recebe, não é? A Bíblia, ela é totalmente ungida, irmãos. Foi o Espírito Santo quem inspirou homens a escrever ela. E sabe, pessoas começaram a me procurar e falaram assim: foi você que passou por mim aquele dia na oração? Eu falo: foi. Era eu? Por quê? Ela falou assim: você passou, parecia uma máquina de frango. Sabe
aquela máquina de frango que rodava o frango, um calor, eu falei, eita, tá funcionando, mas o exemplo foi uma coisa natural, né? Mas ela falou, nossa, passou perto de mim, parecia uma máquina de frango, um calor assim, eu falei, eita, então sou eu mesmo, eu estou declarando a palavra. Mas sabe, irmãos, eu fui para a oração aí, eu estava na oração e eu disse, Espírito Santo, quero mais disso aí, está liberado para mim. Eu falei, me mostra aí quem que eu tenho que orar hoje. E eu fiquei procurando as pessoas na oração. Eu falei, qual que é as 3 que você quer que eu ore? Ou 4, 5? Ele me mostrou 3 mulheres, irmãos. Aí eu fui lá, bem na minha, assim. Eu fiz assim, ó. Receba, fogo. Aí eu falei, agora é a outra, qual que é a outra? Aí ele mostrou para mim, eu fui lá e eu fiz. Mais. Aí ele me mostrou outra, eu fui lá, eu falei, mais. Eita glória. Voltei para o meu lugar, irmãos, e orando em línguas, porque a gente ora em línguas. E deixa eu dar uma dica para você que ora em línguas. Quando você vai orar em línguas muito tempo, igual nós temos praticado, e tem outras pessoas que praticam muito mais, você vai orar 15 horas. Não tem como você orar 15 horas assim, irmãos. Achando que você vai expulsar o demônio, ou acontecer alguma coisa a mais. Você vai cansar, seu maxilar vai doer, vai ficar com sede, e você vai parar de orar em língua, vai cansar, vai falar, não quer mais orar em língua não, porque para orar desse jeito aí, não, irmã, é só aqui, ó. E deixa eu dizer para você, quando você está orando em línguas, é como se o Espírito Santo estivesse com uma super bomba aqui, fazendo assim, ó, enchendo o pneu. É isso que acontece quando você ora em línguas. Porque você está se enchendo, se edificando, colocando, fazendo com que o poder que já está dentro de você, porque cada um tem uma unção, irmãos, individual, colocada por ele dentro de você. E aí quando você ora em outras línguas, você está colocando, o Espírito Santo está bombando isso, fazendo com que isso aumente. E sabe, foi isso que aconteceu. Eu ia nos lugares, eu começava a fazer isso. Um dia eu estava lá num culto, que o Mateus Emanuel pregou na igreja de vocês. E eu estou lá, e o pastor aqui, ele ensina que a gente, quando está na igreja do pessoal, a gente tem que estar bem comportado, né? Né, pastor? Só vai impor a mão se o líder chamar. E meu irmão, eu estava naquele dia, e eu estava nesse tempo de consagração, avivamento doido, maluco. E eu fui para a igreja lá, e estava um manto rolando, e eu estou aqui, ó. Ai, meu Deus. Porque eu estava querendo praticar, irmãos. Eu estava lendo, eu queria praticar. Lendo o livro de Generais de Deus, lendo o livro Caçadores de Deus, li o livro do Benny Hinn, li o livro A Unção, li o livro da unção do Reagan, uma nova unção, e eu falei, tô doido, mano. Aí cheguei lá, na igreja, o manto rolando, e eu aqui, ó. Ai, tomara que ele me chame. Líder de jovem, né? Vai tomar que ele me chame para impor a mão. Aí, irmão, não chamou. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, tem uma pessoa aqui que veio de Atibaia, e ela gostaria de receber imposição de mão sua, mas você não vai pôr a mão na cabeça dela, você vai pegar na mão dela. E eu falei, mas eu acho que ela nem está aqui, Senhor. Aí ele falou para mim, ela está perto da coluna. Irmãos, eu comecei a andar pelo canto. Quando eu olhei, irmãos, ela estava lá no canto da coluna. Eu fui lá. Eu falei, não vai ser na cabeça. Receba. Ela caiu, pá, dura no chão. Eu contei pro pastor, não foi, pastor? Contei pro Vicente também, que casou com ela. Aí eu falei pra ele assim, e aí? Você viu que forte, cara? Você é louco, muito da hora você andar no poder, mano. Aí ele falou assim, calma aí, vou ajudar ela a levantar. E ela levantou, aí ela levantou bem assim, irmão, ó. Porque você fica embriagado com o poder. Ela levantou e falou, quem tocou na minha mão? Aí eu estava na frente dela, ela falou, não acredito, pastor, foi você? Eu falei, foi. Ela falou assim, eu vim orando de Atibaia até aqui, porque eu considero a unção na sua vida, e eu ouço as suas mensagens, e eu sabia que você estaria aqui hoje, eu pedi para o Espírito Santo te trazer até mim, e tocar as minhas mãos, ou impor as mãos sobre a minha cabeça, e eu recebi esse poder. Sabe, irmãos, olha que coisa linda.
Porque tem unção que está sobre a sua vida que precisa ser liberado para as pessoas. Não sou eu que vou estar lá para liberar essa unção que está sobre você. É você que vai pôr as mãos sobre pessoas para elas receber essa unção. E sabe, irmãos, ela recebeu aquela unção, foi maravilhoso, caiu dura. E as pessoas ficam embriagadas mesmo, irmão, no poder de Deus. Embriagadas. Então não deixem se enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Irmãos, se associe com a pessoa certa e quem vai sair ganhando é você. Eu sou esperto. Quando eu cheguei em Pirituba, o que eu fiz? Olho biônico, irmão. Eu peguei aqueles que estavam mais doidos, inflamados e falei, eu vou grudar. Sabe, graças a Deus, o cara mais doido e inflamado era o pastor da igreja. Grudei nele. Tenho grudado nos ministros, no pastor Vinícius, tenho grudado em outras pessoas aqui da igreja. E sabe, irmãos, todo mundo tem algo para compartilhar. Não pense que você não tem nada para compartilhar. Porque você tem uma unção dentro de você e não negue ela. Ah, mas eu não prego, eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou apóstolo, não sou nada não, mas você é filho de Deus. Tem uma unção em você, você é um filho de Deus. Em resposta desse 1 Coríntios 15, 33, diz assim, em Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Tem lugares que eu já fui ministrar, irmãos, que quando eu chego lá e eu ministro e eu me movo na unção, o pessoal fala para mim, mas eu achei que era o Edson aqui. Igualzinho o pastor Edson. E sabe, irmãos, a associação faz isso. Boas conexões faz isso. Considerar a unção das pessoas faz isso. Faz você andar do seu jeito original. Porque ainda que eu me mova como pastor Edson, irmãos, eu tenho o meu jeito. Eu sou doido assim. E ele já é mais centrado, mas ele se move, irmão. Aqui, ó. Se eu fosse você, eu gostaria de receber de unção desse dedo aqui, ó. Né, pastor? Quantos sabem que o meu pastor se move assim, ó? Mais. Aí a igreja inteira já caiu, irmão, e eu fiquei... Deixa eu falar isso. Uma vez, irmãos, eu vi ele se movendo assim, eu falei, um dedinho derrubou milhares. Meu Deus, eu quero essa unção aí. Só assim, ó, pá. Mas não é o dedinho, irmãos, é a unção que opera na vida dele. E é um jeito dele. E eu tenho um jeito, mas eu pego tudo que ele faz. Ó, para você ver que eu pego tudo que ele faz. Um dia o pastor Edson, muito ungido, porque ele é ungido, orou em línguas, jejuou muitos dias. Aí um dia ele chegou no culto e falou, hoje o culto vai ser poderoso. Eu falei, já vem, ele vai fazer coisa doida. Ele estava pregando, né, pastor? Aí você pegou uma cadeira e colocou no púlpito. Ele falou, quer ver como que a unção flui? Sentou na cadeira, irmãos, e falou, agora vem aqui alguém sentar na cadeira. Todas as pessoas que iam sentar na cadeira, não conseguiam sentar na cadeira. Eu falei, esse homem é doido mesmo. Mas ele falava para nós, às vezes eu falo algumas coisas que eu fico pensando, o que eu falei? Porque é verdade, a unção é isso, irmãos. Você fala algumas coisas e você fica pensando, por que eu falei isso? Mas o Espírito Santo chega chegando. Porque você foi ousado em dizer aquilo. Aleluia. Aleluia. Uma frase muito usada em palestras e cursos é essa. Você é a média das 5 pessoas das quais você mais convive. E não é verdade? Não é? Você se parece com as pessoas que você mais convive. E eu dou graças a Deus, irmãos, que eu convivo com o pastor Vinícius, pastor Edson e outros irmãos aqui na igreja. Tenho comunhão com todos e isso me fortalece, isso me motiva, isso me aviva. Então eu pareço com a igreja com a qual eu congrego. Eu pareço com o meu pastor, eu pareço com os meus pastores. Porque é isso, irmãos, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Nesse sentido é importante parar para pensar no quanto as pessoas que estão ao seu redor são capazes de influenciar o seu modo de ser e de se comportar. Temos o poder de decidir a maneira que queremos viver ou o que vamos viver. Salmos capítulo 119, versículo 9 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Sabe, irmãos, nós estamos num tempo onde o jovem está sendo levado por muitas coisas, não é? Muitas coisas, muitos desejos, muitas coisas. Mas sabe, irmãos, de acordo com a palavra, nós morremos para o pecado. De acordo com a palavra, irmãos, nós morremos para essas coisas. Mas, irmãos, você vai ter que lutar com essas coisas diariamente. Sabe por quê? Porque você, irmãos, o seu corpo não foi transformado, ele ainda é o mesmo.
mas o seu espírito nasceu de novo, ele é um novo espírito. Então você entendendo o seu novo espírito, irmão, você começa a dominar a sua carne maluca. Porque tem gente que fala, pastor Denis, a carne é fraca. Imagina se ela fosse forte, irmão. Se a carne é fraca, faz a bagaceira, imagina se ela fosse forte. Romanos capítulo 12, versículo 11 diz assim, já estou finalizando. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Como? Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sabe, irmãos, aqui devia acabar de uma vez por todas que servir na igreja não deve servir de qualquer jeito. Vou repetir. Esse versículo já está dizendo claramente que servir na igreja não deve se servir de qualquer jeito. Tem que servir fervoroso de espírito. Está na mídia, fervoroso de espírito. Está no diaconato, fervoroso de espírito. Está na banda, fervoroso de espírito. Está em qualquer departamento, irmãos. Está cheio do espírito. Fervoroso de espírito. Está guardando o carro, está fervoroso de espírito. E eu anotei uma coisa aqui. Eu não vejo alguém fervoroso de espírito servindo ao Senhor de qualquer jeito, levando a vida de qualquer jeito, porque ele anda no temor do Senhor. É verdade. Eu nunca vi gente fervorosa de espírito, que está inflamado, quer Deus, viver de qualquer jeito. O temor, irmãos, não deve se perder no seu coração. Santidade ao Senhor, temor ao Senhor. E sabe o que está acontecendo? Uma geração leviana é porque o temor foi embora. Não sente mais arrependimento, é remorso porque fez uma coisa errada. E graças a Deus que Ele é amor, Ele nos perdoa. Mas, irmãos, é levantar e fazer diferente, não é voltar para lá de novo não. Não é como o porco que volta para a lama e não é o cachorro que volta para o vômito. Fervoroso no grego, de acordo com o dicionário Vine, é a palavra zel. Significa estar quente, esquentar, ferver. É uma vida de intensidade, de comunhão, fervorosa com o Senhor. De meditação na palavra, oração, louvor e adoração, servindo ao seu reino. A nossa intensidade determina nossos resultados. Qualquer área em que dedicamos tempo e prioridade, ela frutifica, ela cresce e ela aumenta. É verdade. Dedica tempo a uma coisa, irmãos, e você vai saber que aquilo vai trazer um efeito sobre você. Lembra que eu ficava lá muito no quarto orando em línguas? E eu fico? Vai trazer um efeito sobre a minha vida, porque eu estou carregando o meu espírito, irmão, energizando o meu espírito. Aleluia. 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 Olha o que entrou no meio dessa mensagem que eu anotei. Seja luz, seja bleste. E nós estamos falando de uma lâmpada, né, irmão, que brilha. E sabe o que Jesus falou sobre João Batista? João Batista era uma lâmpada que queimava e irradiava luz. Sabia que eu e você somos essa lâmpada que irradia e que leva luz às pessoas? Se você pegar naquela lâmpada, irmãos, ou em qualquer lâmpada aqui da igreja, você vai pôr a mão nela e vai estar fervendo, vai queimar sua mão. É desse jeito que você tem que andar, queimando. Queimando. A ponto das pessoas virem, irmãos, e falar, uau, cara, o que é isso? Deixa eu contar algo aqui, rapidinho. E o louvor pode subir, por favor. Quem foi no Be Brave quando o Chad Daniel pregou? Ele estava com aquela cobra doida, né? Eu falei, eita, que cobra doida, desse tamanho a cobrona. Mas sabe, irmãos, eu estava vendo aquele homem ministrando, falando as coisas, eu falei, nossa, né? Tem um jeito muito doido de ministrar e alcançou muitas pessoas naquele dia. E eu achei que ele ia impor as mãos sobre as pessoas. Eu falei, nossa, tomara que ele imponha as mãos sobre as pessoas, né? Mas ele acabou orando por algumas pessoas lá, e eu fiquei lá no cantinho, irmão, na minha. E eu sabia que ele ia sair por determinado local, eu fiquei lá para receber ele, cumprimentar, né, agradecer pelo culto. Quando ele me viu, a Erika estava lá, não foi, amor? Ele chegou em mim, parou e pegou no meu ombro assim, e disse, power. Aí ele, fire, fire. Aí eu, power, fire. Fogo, poder. Poder, fogo. Aí ele, você... Não foi, amor? Ele falou assim, ó. Você é um homem do fogo. E o seu ministério vai ser carregado de fogo. O cara, mano, eu nunca vi o cara. E o cara vem me falar exatamente aquilo que eu estava buscando. Fire. Power. Eu falei, é isso mesmo. Eu sou esse cara aí, do fogo.
do manto, sou eu mesmo. E ele, é isso aí, não foi? Eu estava lembrando disso ontem, irmãos. Sabia que tem palavras que você recebeu e que você já esqueceu? Tenta puxar no seu coração palavras que Deus liberou sobre a sua vida e não se cumpriu. Vai se cumprir, irmãos. Vai se concretizar. Deus não esquece do que Ele fala. Deus não esquece do que Ele fala. Pode ter passado tempo para você, pode ter coisas mudado para você, pode ter acontecido um monte de coisa para você, mas Deus não esquece do que Ele falou. E se você, irmão, esqueceu, Ele vai levantar pessoas para te lembrar. E não só isso, Ele vai fazer com que o Espírito dEle que está dentro de você te lembre do que você recebeu. E eu lembro que Ele falou isso para mim, irmãos, fire, power, homem do fogo, ministério cheio do fogo, ungido. Eu falei, Tébia, sou eu, aleluia. Manto, tô pronto, vamos para cima, glória a Deus. Aí eu falei, nossa, irmãos, que da hora, porque Deus sabe onde te encontrar. Deus sabe onde te encontrar, aleluia. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Deixa eu dizer algo para você, irmãos, evita ir ficar longe de Deus, evita qualquer coisa que te afasta de Deus, evita companhias que te levam para longe de Deus, evita conversas que te afastam da santidade, evita. Agora não evita não, irmãos, entrar no quarto e orar. Não evita não. Não evita, irmãos. Vai orar em línguas, vai se consagrar, vai se dedicar a essa vida de oração. Não evita isso não, mas evita tudo aquilo que te afasta de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas, quando elas te puxam para lá, parece que elas estão ganhando um grande troféu. Para elas é isso mesmo, estão ganhando um grande troféu. Estão tirando o santinho da igreja, ou o abençoadinho da igreja. Mas não, irmãos. Você tem que virar o jogo, você é quem puxa ele para a igreja. Eu anotei aqui 4 coisas, e aí você vai querer, irmão, pular da cadeira. 4 coisas que o fogo faz. Porque lembra, eu sou um cara do fogo, e você é uma mulher do fogo. 4 coisas que o fogo faz. O fogo atrai, irmãos. Atos capítulo 2, versículo 1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Essa é a primeira parte que o fogo faz. A segunda parte que o fogo faz, irmãos, o fogo motiva. Atos capítulo 4, versículo 29 diz: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para curar, fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, irmãos, tremeu o lugar onde estávamos reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Porque, irmãos, quando você sabe o seu propósito e você entende a pessoa que está lá buscando o que você está buscando, aquilo te motiva. Aí, irmão, sabe o que o fogo faz também? O fogo provoca fogo. Atos capítulo 5, versículo 12 diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. O fogo provoca fogo, irmãos. Aleluia. E o outro, incendiar faz parte da natureza do fogo. Levítico capítulo 6, versículo 12, fica de pé. O fogo do altar nunca se apagará. O fogo do altar nunca se apagará. Deverá ficar para sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá a lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada. Quem são os sacerdotes da nova aliança aqui? A Bíblia está dizendo em Levíticos, irmãos, que quem bota lenha no fogo é eu e você. Quem tem a atitude de orar diariamente, ter uma vida consagrada, é eu e você. Quem tem, irmãos, é isso. Somos nós. Não tem como você estar perto do fogo e não ser tocado por ele. Quando você vai perto de uma fogueira e você chega muito perto, ela não acaba tocando a sua pele, parece que está te queimando. Sabe, irmão, eu duvido você ficar perto de alguém afogueado e você não pegar do fogo que está na vida dele. Eu duvido.
Eu duvido. Outra coisa, deixa eu falar isso. Isso aqui vai ser bom demais para fechar. Nós vamos fechar com chave de ouro, né, o ano? O Chad Daniel falou que eu era o homem do fogo, e eu recebi. Eu já recebi muitas unções, que eu era o homem do fogo, eu já recebi. A palavra diz que nós somos batizados com fogo, eu já recebi, você já recebeu, vocês já receberam. Um dia eu estava, o último culto que eu fui ministrar lá na igreja do pastor Denis, eu estava lá orando pelas pessoas, irmãos, impondo a mão sobre as pessoas, o povo estava tudo na frente, e eu lembro que eu impus as mãos sobre um rapaz lá, e eu não lembro o nome dele, que na hora que eu coloquei a mão sobre ele, irmãos, ele estava assim, ó, eu impus as mãos sobre ele, ele começou, eu não lembro o nome dele, mas ele ficava, tá queimando, irmãos. Eu falei para ele depois, o que aconteceu? Ele falou, cara, quando você impôs as mãos sobre mim, fogo pegou as minhas pernas. O fogo literalmente pegou as minhas pernas estavam queimando. E sabe, irmãos, lembrando desse momento, eu também lembrei de um dia em Pirituba, que eu estava orando pelas pessoas, eu tropecei no pé do Vicente, o Vicente bateu com falta de ar e caiu em cima da irmã dele, a irmã dele caiu gritando, e ela gritava, irmãos, assim, tentando empurrar alguma coisa que estava em cima dela. Quando o culto acabou, ela veio falar comigo, ela disse, Ricardo, quando você tocou o pé do meu irmão e ele caiu sem ar em cima de mim, uma bola de fogo saiu de você e caiu no meu colo, eu estava tentando tirar ela do meu colo e não conseguia. Olha para você ver que é verdade, irmãos, havia bolhas de água na mão dela. Mas sabe como que eu quero fechar essa noite, irmãos? Algo que o Espírito Santo falou para mim lá no quarto. Pessoas precisam acender a chama que está apagada. Pessoas precisam reavivar o dom, fazer fluir, acontecer, ser animado e motivado por dentro. E sabe, eu pensei em algumas pessoas que vinham na minha mente assim, e eu escutando a mensagem do pastor Edson, o pastor Edson falava da Sara, que um dia a Sara estava orando no quarto e ela disse, pai, a unção me pegou no quarto. Não foi? Ela disse isso na mensagem? A unção me pegou no quarto. Eu sempre falo que ela tem 12 anos, mas agora tem 18, né? Mas ela dizendo, a unção me pegou no quarto. E sabe, eu estava lembrando da Kathleen, que a Kathleen me mandava mensagem 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Ela dizia para mim, Ricardo, a unção está aqui, a unção está aqui. E sabe, irmãos, eu posso descer aqui e eu posso ir até você. E você vai ter algo para contar daquilo que você já viu de experiência com Deus. Eu sei que tem. Então os meninos vão começar a tocar aqui. E você, jovem, eu não quero que você fique com vergonha, pelo amor de Deus. Eu vou até pedir para o pessoal afastar as cadeiras, para a gente ficar livre aí. E eu gostaria que você viesse aqui na frente, para receber a imposição de mãos de mim. E não só de mim, mas também do pastor Denis. Porque eu considero a unção na vida dele, você também considera. E nós vamos fazer isso. Irmãos, você vai receber literalmente o fogo queimando dentro de você. É hoje, irmãos, que você não vai sair daqui do mesmo jeito. É hoje. É hoje, irmão. Pode arrastar as cadeiras aí. É hoje, queridos, é hoje. Em nome de Jesus, é hoje.